Olá, bom dia. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2026 e vou falar um pouquinho sobre futebol catarinense. No ano que o Joinville Esporte Clube comemora 50 anos de sua fundação, o, o Joinville consegue, em mais um jogo, entristecer a sua torcida. Já não bastava o 6-0 para Chapecoense, não bastava 1-0 a perda para o Carlos Renault. É o Jack tendo a certeza do seu rebaixamento. Eu acredito que seja mais fácil, né? Assim, aquele lance, aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos. Tem que aceitar o rebaixamento do Jack aqui, do Joinville Esporte Clube. Ontem o Jack de novo perdeu e perdeu de 4-2 e ocorreram cenas preocupantes na Arena Joinville, né? Hoje, com certeza, será divulgado. Eu estou fazendo esse vídeo agora e eu só vou publicá-lo depois das... Só vou publicar depois das 3 da tarde, né? Mas agora são 20 para as 6 da manhã, aqui em Joinville. Pessoal, a situação do Jack é complicada porque é o seguinte, ó, os clubes no Brasil, eles surgem, é, os clubes tradicionais, eles surgem no final do século XIX, início do século XX. No caso dos clubes do Rio de Janeiro, nem surge como futebol, surge como regatas, né? Clubes de regatas do Flamengo, clubes de regatas Vasco da Gama. Então, a questão dos esportes náuticos é, se valorizava mais no Rio de Janeiro. Depois é que o futebol vai sendo incorporado, né? Mas em outras regiões do Brasil, o futebol sai da base da sociedade. Aqui em Joinville, em 1976, final de 75, início de 76, eles optam pela quebra da tradição. Aqui se optou pela quebra da tradição. Então, aqui entra um elemento externo ao futebol. Entende? Entra um ingrediente político e empresarial. Eu, quando concluí a faculdade de História, o meu trabalho, um dos meus trabalhos foi sobre o porquê que o Joinville Esporte Clube foi criado. E porque naquela época ali, 97, 98, 99, se falava na possibilidade de um novo clube em Joinville. E tanto que veio, né? O Caxias voltou a disputar o futebol profissional. Mas havia uma resistência muito grande em Joinville, como há até hoje. Uma resistência a um segundo clube, né? E a volta do Caxias, por incrível que pareça, foi de um sucesso, né? Eu acho que o Caxias foi campeão da Série B do Catarinense e já em 2003 foi disputar a primeira divisão. E só perdeu uma partida. O Caxias só disputou uma partida, perdeu uma lá em Florianópolis, né? O Figueirense. Então, no grupo do Caxias se classificava apenas um clube
para daí pegar, né? Então parece que tinha 2 grupos. Um grupo se classificava 3 clubes para a fase final do campeonato, e no outro grupo só se classificava um. O Caxias ficou nessa situação. Daí no mata-mata, o Caxias conseguiu derrotar o Criciúma lá em Criciúma e foi para a final com o Figueirense. Aqui, agora aqui com o Jack acontece o contrário, de 4 clubes disputam apenas uma vaga para escapar do rebaixamento. E o Jack, nesse campeonato catarinense, o Jack não ganhou uma partida. Não ganhou sequer uma partida. Só empatou uma com o Criciúma. O Jack conseguiu conquistar até agora um ponto, um pontinho só. Então o Jack, né? Tu não precisa ser guru, tu não precisa ser doutorando ou doutor para saber que o Jack está rebaixado. O time do Jack é muito fraco. Deu para ver ontem, né? Mais uma vez. E com certeza o que acontece ali com o Jack? Como se optou lá em 1976 pela criação de um clube, como é que você mata a tradição de 2 clubes tradicionais de Santa Catarina? Se você conversar com os antigos, você vai ver que dia de clássico aqui em Joinville, entre Caxias e América, parava a cidade. Né? Era algo que mexia com a cidade, o Caxias e América, ou América e Caxias. E essa tradição foi patrolada de um ano para outro. Isso que eu acho muito interessante, né? Para a gente que lida com a história. Como que você apaga uma tradição futebolística, uma tradição que não era dos anos 70 ou dos anos 60, vinha desde do início do século XX. Como é que você vai matar uma tradição dessa? Só que daí você vai entendendo o seguinte: o que faz com que essa tradição seja apagada da história? A imprensa vai apoiar e os empresários vão apoiar. E o que vai ocorrer? Você passa praticamente, com exceção de 77, o Jack vai conseguir 9 títulos praticamente consecutivos. 8 seguidos ali, né? De 78 a 86. Campeonatos catarinenses. Né? O que garantia, o que fez o nome do Jack foi a competição estadual. O Jack no início, o Jack se bateu para fazer no campeonato nacional. O Jack não fez boas campanhas no início. O Jack vai fazer uma campanha boa em 85, em 86, ali, né? Mas por que vai acontecer isso? Vai acontecer isso por causa do apoio empresarial. Então, na formação do Jack, na criação do Jack, tem o ingrediente do apoio empresarial. Então, o Jack ele nasceu e foi crescendo vinculado a esse apoio empresarial. Isso fazia do Jack ser uma instituição forte, um clube forte. E aí, o Jack vai ficar sem ganhar títulos de 88 a 99. O Jack só vai conseguir de novo 2 títulos estaduais em 2000 e 2001. O Jack é o último campeão do século XX e o primeiro do século XXI. Em compensação,
O Jack está há 25 anos sem ganhar um título estadual. O Jack perdeu a competitividade. Um clube, quando perde competitividade, ele perde o quê? Ele perde calendário. Como o futebol brasileiro optou pelas divisões, o Jack é um clube que ficou alguns anos sem divisão. E eu sou um cara que eu avisei várias vezes, né? Conversando com amigos, assim, colegas e tal, né? Sobre a importância da competição estadual. É a competição estadual que projetou o Joinville Esporte Clube em âmbito nacional. Né? Você via, quem foi o campeão estadual do Rio Grande do Sul? Ah, o Grêmio. Quem foi o campeão estadual do Rio Grande do Sul? Ah, o Internacional. Quem foi o campeão estadual de Santa Catarina? O Joinville Esporte Clube. Tinha a revista Placar no final do ano, saía todos os campeões estaduais. Né? Saía aquele pôster legal no Jornal A Notícia, no Diário Catarinense, saía os pôsteres dos clubes campeões. Já que perdeu isso. E aí muita gente começou a priorizar a competição nacional. Não, ser campeão catarinense não adianta nada. Como que não adianta? É o que preparava o clube para a competição nacional. É o que projetava jogadores, valorizava jogadores. É onde que o clube podia ganhar um dinheirinho. Agora o que vai acontecer? O Jack vai atrasar mais um ano. Qual o atrativo de um clube que cai de divisão? Me diga. Né? A gente já sofreu aí, quem torce pro Jack já sofreu com um tempão aí sem divisão nacional. Agora o Jack vai conseguiu. O Jack conseguiu. Porque é aquele lance assim, né? Igual o Garrincha. Nós temos que combinar com os russos, né? Algumas jogadas, né? Tem que combinar com os russos algumas jogadas, né? Como é que tu vai ganhar do Marcílio Dias em Itajaí? Como é que você vai ganhar do Figueirense em Florianópolis? Como é que você vai ganhar do Carlos Renault? Que hoje é maior que o Jack. Impossível. Depois daquele desastre ontem, aqui em Joinville. Então, pessoal, é assim, né? Segundo a história, o Jack é um clube que deu certo pelo apoio empresarial. Não só pela questão de ter dinheiro, mas a origem desse dinheiro. A origem desse dinheiro era empresarial. Tinha aquele carnê Jack Ouro para ajudar. Na década de 90 teve o Bingão do Jack. Né? E hoje o que acontece? Joinville, com toda essa força econômica, o Jack não consegue atrair investidores para o clube. A situação do Jack é complicada, né? Eu quero ver quem vai assumir o clube agora, porque ontem estavam pedindo para o presidente sair. Muita gente da imprensa chateada, porque o que ocorre, né, gente? O Jack, apesar de ser um clube de futebol, ele tem um efeito dominó na sociedade. Né? O Jack hoje, ele não tem mais a maior torcida de Santa Catarina, como teve no passado. Né? O Jack, hoje, a maior torcida é a da Chapecoense, fica ali com a do Avaí, né? Com o do Criciúma. Né? Então, o Jack hoje, ele não tem mais aquela grande torcida. Né? O pessoal tem que entender que de quase 700 mil habitantes que tem em Joinville, o Jack é o time que representa a cidade, né? O Jack é o time que representa a cidade. Mas não quer dizer
que toda a torcida, toda a população de Joinville torça para o Joinville Esporte Clube, né? Você vê assim, como Joinville é uma terra que vem muita gente de fora, migrantes, ele já vem com seus clubes, né? Aqui em Joinville tem muita gente que torce para o Criciúma. Entre a juventude, o Jack perdeu torcida, né? Aqui eu vejo assim, essa galera que tem 14, 15 anos, eles torcem para Chapecoense, eles torcem para Avaí. O Jack está perdendo, o Jack perdeu a sua, como se diz assim, a sua importância aqui em Joinville. Aqui em Joinville, né? Então agora tem que haver o quê? Tem que assimilar esse luto. É um luto. Hoje a gente está de luto. 2026, o ano do cinquentenário, né, dos 50 anos de Joinville, é um ano de luto, né? E ontem eu ouvi na rádio, né? Estava deitado ouvindo. Um, um radialista falou: eu tenho a preocupação com o desaparecimento do Joinville Esporte Clube. Não foi um torcedor que falou isso, foi um membro da imprensa. Falou: eu tenho medo do futuro do Joinville Esporte Clube, né? Esse foi o comentário nesse início de 4 de fevereiro, aqui em Joinville, após essa derrota, mais uma derrota. Repetindo, o Jack não ganhou nenhuma partida em 2026. Então, um clube que não consegue ganhar nenhuma partida, com certeza ele merece ser rebaixado.